Então, o treinamento de Costa Rica hoje, ele foi separado justamente para a gente dar um overview desse país, né? É um país pequeno na América Central, que faz fronteira com a Nicarágua ao norte e o Panamá, né, mais ao sul. E é um país que, para os brasileiros, não é muito comum a gente ter tantas solicitações ou a gente ter uma divulgação muito forte do país aqui no Brasil. Há uns anos atrás, uns 3 anos, o turismo da Costa Rica tentou entrar com mais força, mas não deu tão certo, né? Outros países acabaram se destacando. E aqui na Aurora Eco, a gente separou uma forma de separar cada uma das principais regiões do país de forma a simplificar como a gente enxerga, né, todo esse território. Então, a Costa Rica é um país pequeno na América Central e ela é dividida principalmente as suas áreas em províncias, em grandes províncias, né, sendo as principais dela a província de Punta Arenas, que pega toda essa parte aqui até um pouquinho da pontinha de Guanacaste, né, virando para o Oceano Pacífico, a parte central, né, do país, que vai pegar Cartago, Alajuela e Heredia, principalmente, e aqui que vai estar localizado, por exemplo, La Fortuna, onde fica o vulcão Arenal, e a capital, né, São José, aqui. E também tem a parte do Caribe, que é principalmente a província de Limón, que faz fronteira aqui com o Panamá, né, nesse lado do Caribe. O que é importante a gente deixar frisado? Esse lado do Caribe é o lado do Atlântico, então não é uma experiência, por exemplo, o cliente quer ir para o Caribe, então ele vai para Costa Rica. Não, se ele quer ir para o Caribe, que tem a experiência do Mar do Caribe, né, da transparência da água, das 7 cores e tudo mais, ele vai para o Caribe. Porém, aqui na Costa Rica tem esse lado, né, voltado, e principalmente os povoadinhos, aqui, principalmente em Puerto Limón, vai ter um povoado com uma cara mais caribenha, as características físicas das pessoas nessa região já é um pouco mais diferente, por exemplo, do lado, né, do Pacífico. Então, a gente divide basicamente como aqui na Aurora Eco, para facilitar vocês. A gente, peraí que eu acho que tem alguém tentando entrar. Já foi autorizado já? Eu estou autorizando, tá? Fica Beleza, obrigada. Bah. Então, deixa eu voltar aqui, e a gente vai para um outro mapa ainda. Aqui a gente vai voltar várias vezes no mapa. Então, como eu estava falando, aqui na Aurora Eco, a gente separou, então, o país em 3 grandes regiões. O Pacífico, que é toda essa mancha rosa aqui, então, nem tanto frisando as províncias, são importantes em termos de localização? São. Mas, muitas vezes, quando a gente vai falar de um destino da praia que fica em tal lugar, que fica na província XYZ, pode acabar confundindo o cliente, né? Então, por exemplo, o aeroporto de São José não fica na província de São José, fica em Alajuela, bem na pontinha. Isso já traz uma confusão. Então, qual que é o principal ponto? A gente saber dos atrativos em si e a sua localização geográfica, óbvio, para poder criar uma rota, para poder criar um roteiro, mas também saber onde fica cada uma delas. Então, aqui, Pacífico, que é toda essa manchinha rosa, a região das montanhas, ou central, né, do país, e depois aqui em amarelo o trechinho do Caribe. Onde mais se concentra os atrativos? Nessa faixa do Pacífico e na região central aqui, tá? E aí eu vou abrir um outro mapa aqui para vocês. É um mapa, inclusive, que eu utilizei no treinamento presencial, e eu acho que ele ajuda bastante a gente a entender aqui o país. Esse mapa é um mapa que eu vou compartilhar o link com vocês, tá? É um mapa onde eu separei todos os aeroportos, os 2 aeroportos principais internacionais, que é o aeroporto de Liberia e o aeroporto de São José, sendo a chegada principalmente por São José, e o aeroporto de Liberia sendo mais utilizado para quem vai para a província de Guanacaste para ver as praias, fazer uma combinação mais curta com outros aeroportos domésticos, ou se o cliente vai para Nicarágua também, a partir daqui tem voos diretos para Manágua, tá bem pertinho, tá? Então, aqui, o que a gente vai encontrar? Todos os aeroportos domésticos disponíveis, ou os principais, tá? Tem outros pequeninos também, em alguns outros atrativos que a gente nem tanto trabalha, mas eles ajudam muito, por exemplo, na logística da viagem do cliente na Costa Rica.
E além disso, a gente tem separado, né, com essa separação que eu mostrei para vocês anteriormente, a região do Pacífico, todos os pontinhos azuis correspondem ao Pacífico, a região montanhosa e central, em laranja, e aqui a gente vai ter tanto o atrativo ou a localização, como a hospedagem. E só um minutinho. Pronto. Então, aqui a gente tem a região central, né, de laranjinha, com todos os atrativos e as principais acomodações nesse destino. E a gente tem também aqui a região do Caribe, que é uma região menor em termos de atrações, e também as principais praias para o surf, que é uma atividade bem importante na Costa Rica, tá? Até aqui, claro? Sim, sim. Estão falando aí qualquer coisa, tá? Sim. Então, a gente vai voltar bastante no mapa, que é importante até para a gente se localizar geograficamente e ajuda bastante a visualizar onde está cada coisa. Então, aqui no como chegar, né? Como eu havia mencionado anteriormente, os principais aeroportos internacionais hoje são o aeroporto de São José, que é por onde nós pegamos os voos para poder chegar na Costa Rica, e também o aeroporto de Libéria, principalmente para quem quer ir direto para as praias do Pacífico, e na província de Guanacaste especialmente, ou que quer fazer uma combinação mais curta de viagem. Então, o cliente não quer ir para a parte do Caribe, ou ele não vai fazer a parte da Península de Ossa, que é um pouco mais ao sul do país, ele quer se concentrar só nas praias, e depois ele vai seguir, por exemplo, para Nicarágua. Então, já pode emitir o voo direto para Libéria, tem voos, não é diário, como para São José, mas tem voos diretos também para lá, e também conecta com outros voos internos ali perto, então um voo para La Fortuna, próximo de onde está o Arenal, ou um voo para Tamarindo, ou um voo para outros aeroportos ali próximos, tá? E as principais rotas de chegada hoje desde o Brasil é o voo direto da Gol, que começou a operar no final do ano passado, em novembro do ano passado. Ele é um voo direto, que tem duração de 7 horas e meia, e tem operações fixas, nas terças, quintas e sábados. Isso é bem interessante, né, Damaris, essa novidade, né, do voo direto. A gente precisa começar a explorar mais, né? Sim. A possibilidade. Sim, porque do contrário, a gente tem os voos da Copa, que sempre tem conexão na cidade do Panamá, é uma conexão fácil de fazer, mas enfim, né, um voo direto, ele facilita muito, e inclusive as tarifas estão acessíveis, né, então eu fiz diversas cotações, saindo na terça, na quinta, ou no sábado, e sempre dava uma faixa de R$ 1.800, já em reais isso, R$ 1.800, ou R$ 2.000 por pessoa, ida e volta, pensando na ida na terça e retornando na outra terça, ou na terça e voltando no outro sábado, que não da mesma semana. Então, as tarifas estão competitivas, inclusive com os voos que tem da Copa Airlines, com duração média de 9 horas e meia, com essa conexão incluída. O que é importante, né? Se o cliente tem uma flexibilidade e muitas vezes não encaixa no voo da Gol, tudo bem fazer via Copa, porque a frequência também é diária, e não é um voo super mais longo, né, tem 9 horas e meia, pelo menos, e aí você consegue trabalhar também os diversos demais dias da semana. Porém, o voo da Gol, ele é bom para já ter esquematizado um tempo mínimo de diária no destino, né? Então, pelo menos 7 dias, 8 dias é o ideal na Costa Rica. Menos que isso, fica bem limitada a quantidade de coisas que o cliente pode fazer no destino, tá? E uma curiosidade, né? O voo começou a operar em novembro, e mesmo a gente falando com o nosso parceiro na Costa Rica, ainda não tem aquele movimento grande de brasileiros. Então, o Brasil ainda está descobrindo Costa Rica como um destino de viagem. Mas os voos estão tão competitivos quanto outros destinos do Brasil, que os voos são super curtos, mas que a diária, a tarifa realmente está explodindo. Então, pode ser uma opção aí para vocês passarem para o cliente que quer um aéreo um pouco mais em conta. E aí, falando das rotas internas, né, a gente tem opções, diversas opções de conexões. Então, por exemplo, aqui que eu mostrei para vocês, todos esses aeroportos aqui de roxinho, nos destinos, são aeroportos domésticos, né? Então, por exemplo, o cliente consegue pegar um voo aqui em São José, se ele não quiser fazer o trajeto até o Arenal de carro,
E ele pega o voo aqui e vai direto para o aeroporto de La Fortuna, que fica a cerca de 15 minutinhos do hotel. Pode falar. Só para ter uma ideia, esse voo de 15 minutos seria quanto, se fosse um transfer? Quanto tempo? É um voo de 30 minutos, no caso. 15 minutos seria do aeroporto doméstico até o hotel, por exemplo, um Niagara Gardens. Ah, tá. E o transfer? Isso. Em caso de transfer, seria por volta de 4 horas de carro. Entendi. Tá? Ok. Mas seria um traslado privativo também. Vai muito do tempo que o cliente tem no destino. Então, se ele tem um tempo maior, quer fazer uma viagem mais tranquila, ele pode fazer de carro, mas tem essa opção dos voos domésticos. Quer falar, Bá? Sí, la verdad yo acho que até dá um pouco menos de São José Arenal, deve ser mais ou menos umas 3 horas. Mas a gente tem também uma limitação de tempo que é importante, tentamos sempre indicar a não pegar em estradas durante a noite ou fim da tarde. As estradas lá, embora são boas, são sempre de mão única e às vezes se pega bastante trânsito. Então, idealmente, se o voo chega até umas 2 da tarde, dá para ir, mas passado esse horário, melhor dormir em São José e no dia seguinte ir de carro, para tentar evitar. É isso, esse voo foi super tranquilo. E também a vista é bacana, né? Eu fiz um dos trechos voando, assim. Legal. Ah, legal. Tem essa questão do visual também, né? Que é bem bacana. E aqui um detalhe importante, né? São aeronaves pequenas, até 12 passageiros, então uma Cessna Grand Caravan é o mesmo modelo de avião que está fazendo o trecho de São Luís para Barreirinhas, por exemplo, aqui no Maranhão, e outros trechos também, como Parnaíba. E então ele é pequeno, ele tem uma capacidade, né, de 12 pessoas e tem a questão da mala também. Então a gente sempre vai orientar vocês, né, que se o cliente quer fazer esses trechinhos domésticos, é importante que o cliente ele leve 18 quilos de bagagem despachada, uma por pessoa, um volume por pessoa, mais até 5 quilos, que pode ser uma mochila que vai com ele. Aí, se ele tiver muita bagagem, ele quer manter o voo, mas tem mais bagagem, a família é grande, enfim, aí a gente pode checar tanto o fretamento do voo e ver a quantidade de bagagem, dependendo da quantidade de clientes, então a partir de 6 pessoas, 8 pessoas, né, já é bastante bagagem, a gente já consegue cotizar o fretamento, se não, se o cliente quer fazer no regular, por exemplo, aí a gente precisaria contratar um transfer à parte só para levar as malas. E esse detalhe que a Bá falou é bem importante em relação aos horários dos transfers terrestres, porque não só de São José para La Fortuna, ou São José para Tortuguero, por exemplo, ou outros trechos, a gente não trabalha com transfer noturno. Então, sempre precisa, por exemplo, o cliente chegou em São José, aí a gente voltando aqui só um pouquinho, o aéreo ele chega lá às 18h25, o cliente precisa pernoitar em São José para poder ir para qualquer outro destino, tá? E no retorno também para ir embora, dá para o cliente, dependendo do destino onde ele está, ele pode ir embora no mesmo dia, sai cedinho, né, por exemplo, de La Fortuna, vai para o aeroporto, embarca e já chega no dia seguinte, né, aqui em São Paulo, mas se ele também quer fazer uma parada, ele está vindo de um outro destino, às vezes com voo doméstico e tudo, a gente não recomenda pegar esse voo já direto, então tentar sempre voltar num dia anterior para ficar uma noite em São José e no dia seguinte poder embarcar tranquilamente, porque quando tem aéreo doméstico junto do aéreo internacional, a gente precisa evitar ao máximo do cliente perder esse aéreo, né? Então é bom ter em mente de trabalhar com a Costa Rica como um destino tranquilo e não para fazer correndo, né, como se fosse uma travessia do país inteiro em poucos dias, tá? E interessante também, desde São José, tem voos diretos, e algumas outras cidades também, então Libéria, tem alguns aeroportos domésticos também que tem voos diretos para outros países que estão próximos, como a cidade do Panamá. Então, se tem alguém que quer fazer uma combinação e ir para Bocas del Toro, no Panamá, a gente também consegue combinar os dois destinos, tá? Sobre a temporada. Costa Rica é um destino de ano todo, dá para vender para o ano todo, porém, dependendo do perfil do público ou dependendo do objetivo da viagem, se a viagem é mais para praia ou se a viagem é mais para surf, por exemplo, vai ter as suas diferenças de temporada, da melhor época para poder aproveitar o país. O que é importante a gente frisar aqui? Então, a Costa Rica, ela é um país que é um refúgio de férias, principalmente para os americanos.
Então, muitos lugares, principalmente a Península de Papagaio, é bem frequentada pelos americanos, mas também as praias de Guanacaste, né, Santa Teresa, Nossara e entre outras, também são bem frequentadas por americanos. E tem as férias, principalmente em dezembro e janeiro, que é quando bomba a Costa Rica, então disponibilidade já é difícil, o pessoal vai muito para o Ano Novo lá. E nessa época é bem frequentado pelos americanos que estão de férias. Então, é importante ter isso em mente na hora de fazer a reserva, né? Então, aqui, essa estação seca, que é a época do verão, de dezembro a abril, tem poucas chuvas, que praticamente tá tudo para poder fazer, então, seja trekking, seja a parte de praia, ou qualquer outro atrativo, é possível aproveitar, mas com um pouco mais de calor, também é a época que tem uma concentração maior de americanos, né? E as tarifas são maiores também. Então, é bom também verificar essa questão do cliente, se ele tem uma flexibilidade maior ou não. Porque quando o cliente opta por viajar aqui, mas ele cotiza depois essa época, de maio a novembro, que também é uma época muito boa para aproveitar o país, apesar das chuvas, né? Lá, como é um país tropical, tá como o nosso, ele tem muitas chuvas na parte da tarde, mas durante o dia, de uma forma geral, durante a manhã, dá para aproveitar bastante, fazer as atividades aonde quer que o cliente esteja, e principalmente o surf, para quem gosta, é a melhor época também. Então, dá para aproveitar, e aqui também tem a questão do budget. Então, às vezes o cliente tem um budget um pouco mais curto. Nessa época de maio a novembro, a gente tem umas tarifas mais competitivas. Então, tem hotéis que podem começar a partir de $400 a diária para 2 pessoas na acomodação, aqui nessa temporada, porém, de dezembro a abril, ele já vai encontrar o mesmo quarto para 2 pessoas, com uma tarifa, às vezes, dobrada ou triplicada, dependendo do hotel, né? Então, de 800 até $1.000, $1.200 aí à noite por acomodação, tá? Então, a gente pode pensar, sim, na Costa Rica como destino de ano todo, só levar em consideração essa questão do budget, a questão das chuvas, a questão da lotação também. Dezembro, principalmente os meses de dezembro, janeiro e fevereiro são mais cheios. O mês de março e abril já são meses mais tranquilos, geralmente tem uma quebra de tarifa, então a tarifa fica um pouco melhor também, e o cliente continua aproveitando tudo da melhor maneira e até com um ambiente um pouco mais tranquilo. Já que na segunda temporada, né, de maio a novembro já começa a encher um pouquinho mais, mas ainda está tranquilo, mas de maio até outubro, final de outubro, já é uma temporada bem mais tranquila para curtir a Costa Rica, tá? E aqui agora falando das experiências. Você tem agora alguma dúvida? Tem que falar alguma coisa? Não, você sabe que na minha cabeça, o verão nosso era a época de chuva deles também. Me surpreendi em saber que, porque para nós né, dezembro, janeiro, fevereiro, são meses de chuva, eu achei que lá era a mesma coisa, mas é ao contrário, né? A gente consegue trabalhar ao contrário, exatamente. Interessante. E aí realmente é essa questão de alinhar a expectativa do cliente, se é mais família que vai, ou se é mais casal, que é uma coisa mais tranquila. Tem, claro, seus destinos separados, né, apesar da grande temporada, mas a gente gosta de frisar essa parte dos americanos, porque realmente é um refúgio de praia para eles, quando eles estão de férias. Então, a questão da lotação pode incomodar, pensando no nosso perfil de cliente. E aqui as principais experiências. Separei as experiências, não pelo destino em si, mas de uma maneira geral, porque, de uma forma geral, dentro do país, a gente consegue ter diversas atividades no mesmo lugar, né? Então, vamos voltar aqui no mapa. Pode mostrar no mapa. Vamos aqui na costa do Pacífico, falando de um destino múltiplo, né, que eu também frisei em outro treinamento. Aqui a gente tem o Parque Nacional Manuel Antônio, né, em Quepos, também tem um aeroporto doméstico, daria para fazer de São José, mas aqui já não é tão longe, dá para fazer em até 2 horas e meia no máximo o trânsito. E aqui é um destino que a gente consegue ter a experiência dentro do Parque Nacional da observação de fauna, as preguiças, muitos pássaros, observação de aves também, fazer as trilhas dentro da floresta e também consegue curtir praia. Né? Aqui nessa região de Manuel Antônio, os hotéis estão localizados na encosta, né? Somente na encosta, então não tem hotel pé na areia, porém a praia está muito fácil de ser acessada, então ou é uma caminhada de 15, 20 minutinhos,
o cliente já tem a praia aqui para ele desfrutar. É uma praia que tem uma faixa pequena de areia, mas é uma praia muito bonita, depois a gente vai ver outras fotos. E aqui é um destino que a gente também consegue oferecer bem para famílias. Não é uma praia de surf, é uma praia que tem um mar bem tranquilo, e as acomodações estão voltadas para o público familiar, e tem, né, o Parque Nacional aqui pertinho. Então dá para fazer várias atividades durante o dia, depois voltar para a piscina do hotel, ou voltar para a praia, né, e relaxar com a família, depois de um dia de atividade. Então aqui a gente tem praia, a gente tem floresta, e a gente tem observação de fauna, é um exemplo. E outras coisas mais, também cavalgadas, trekking, enfim. A gente consegue fazer várias atividades nessa região. Aqui descendo, a gente tem o Vita, por exemplo, que é um destino que está próximo de Manoel Antônio. Daria para fazer, a partir daqui, também a visita a Manoel Antônio, é um pouquinho mais distante, né, uns 30 minutinhos de carro. Mas também é um destino que é um spot para surf. E as hotelarias estão bastante voltadas para casais. Então, para quem não quer ficar aqui nessa região, direto, onde tem uma maior movimentação, quer ter um refúgio de praia um pouco mais tranquilo, o Vita é um lugar. E também fica no meio do caminho para Ossa, aqui abaixo, na Baía de Drake Bay, onde aqui tem a Ilha del Cânio, que é um esporte de mergulho, é um dos únicos esportes de mergulho na Costa Rica, e aqui é onde os clientes, né, que tiverem interesse em fazer um mergulho, eles têm a oportunidade de fazer um mergulho com tubarões, com a raia-manta, e também tem a possibilidade de avistamento de baleias de julho a setembro aqui, tá? É importante frisar que se o cliente quiser fazer a oportunidade, né, a experiência de mergulho, ele precisa ter o PAD. Do contrário, ele não consegue fazer o mergulho, tá? Aqui não tem mergulho de batismo, então o cliente realmente já tem que ter um credencial, tá? Voltando. Então aqui eu falei um pouquinho de Manoel Antônio. Falei um pouquinho de observação de vida selvagem, de fauna, de birdwatching. A gente tem também alguns destinos bem segmentados. Então, por exemplo, aqui em Ossa, onde a gente está, tem o Parque Nacional Corcovado, que é um dos lugares mais bem conservados da América Central, em termos de vida selvagem e de vegetação nativa, né, mata primária. E é aqui também onde tem o avistamento, por exemplo, de jaguares, né? Então, no Brasil, a gente tem um Pantanal, sendo um dos maiores conservadores da onça-pintada, e depois do Pantanal, tem o Parque Nacional Corcovado, na Costa Rica, que é onde tem também maior número de conservação de espécies na região. Então, aqui, para quem vem, né, para esse destino, tem ainda a possibilidade do avistamento das onças pintadas. Aqui é uma área um pouco mais selvagem, digamos assim, da Costa Rica, que é a Península de Ossa, e a gente recomenda, principalmente, a hospedagem aqui nessa costa, que é a costa de Drake Bay. Aqui também tem o aeroporto doméstico, para quem quer vir direto de São José para cá, e aí, de novo, os voos internos da Costa Rica, o mais longo que tem 45 minutos, então eles são super curtinhos, e facilita bastante no deslocamento. Mas se o cliente está vindo de Manoel Antônio também até aqui, tem uma questão de balsa para chegar, então o ideal é até tentar fomentar essa venda mesmo com o aerodoméstico. E aqui, o cliente ele vai ter também a experiência de praia, não é uma praia de coral, mas é uma praia com um oceano um pouco mais fundo, aqui não tem praia de surf, e também ele vai estar pertinho do Parque Nacional Corcovado, então para fazer as atividades também aqui de trekking, de mountain biking também que tem disponível, e aproveitar a praia e ainda o mergulho, também é uma boa opção para esse cliente. Tá? Vamos voltar aqui para falar de mais atividades. Então, falei de Parque Nacional Corcovado, Manoel Antônio, a gente pode falar ainda de vida selvagem, né? A gente pode falar de Tortugueiro, já passando para o Caribe, então aqui estamos na parte do Pacífico, vamos cruzar o país agora e aqui para o Caribe. Aqui na parte norte do Mar do Caribe, né, do lado Atlântico, a gente tem o Parque Nacional Tortugueiro, e esse Parque Nacional, hoje, ele é um dos maiores locais de conservação de tartarugas das Américas. Então, aqui a gente tem a possibilidade de avistar, né, o nascimento das tartarugas, e tem vários programas de conservação, tanto que a praia aqui nesse Parque Nacional, ela é toda protegida, de mergulho, de banho mesmo, para poder
deixar livre para as tartarugas, elas estão aqui praticamente o ano todo. É claro que na mesma temporada, né, de julho a setembro, tem a possibilidade maior de ver essas tartarugas ou vindo do mar para colocar seus ovos, e depois tendo a possibilidade também de ver as tartaruguinhas saindo logo de manhã cedo. E também tem uma área de mangue muito grande, então aqui tem muitos rios, é uma área tão isolada e protegida, que a chegada, né, desde São José, que são cerca de 3 horas de carro até aqui, se chega num pier, né, e aqui se entra numa balsa, né, tem que sair do carro, entra numa balsa para poder chegar no portinho de Tortuguero, pegar o barquinho, para poder chegar no hotel, Tortuga Lodge, por exemplo, para ele se hospedar, porque é super protegido, é exatamente focado na conservação, e é uma comunidade que vive essencialmente do turismo e dessa conservação, então é um trabalho importante, trazendo significado para a viagem do cliente, né? Quando ele viaja para cá, ele também fomenta a conservação. E aqui mais abaixo, a gente tem Puerto Limón, com o seu também um aeroporto doméstico, desde São José tem voo direto, e aqui é um outro destino também que é bem plural. A gente tem aqui Porto Viejo, que é uma praia que eu faço um paralelo com a Península de Maraú, as fotinhos que tem dos corais, as piscinas do mar, então é uma praia muito tranquila, exceto em alguns meses do ano, onde ela se torna um spot de surf, e aqui as ondas são muito grandes, até 6 metros de altura, então realmente tem que ser para um surfista experiente. Vou mostrar depois para vocês a temporada de surf, que também é um viés de viagem muito grande lá na Costa Rica. E aqui a gente tem essa parte da praia mais tranquila, então uma praia super recomendada para crianças, e aqui tem todo um vilarejo, né, com aquelas casinhas estilo caribenho mesmo, e muitos bares, muitos restaurantes, uma vilinha pequena. Então é um destino que essencialmente é praia, mas também tem esse viés cultural, mais voltado para o lado do Caribe. E aqui também conecta com outro destino, está um pouco mais abaixo aqui, deixa eu mostrar. Aqui, então, aqui está São José. E aqui mais abaixo a gente vai ter... Perdi aqui, peraí. Deixa eu pegar aqui onde ele está. Achei. Aqui a gente vai ter o Rio Paquari. Aqui agora a gente já está passando para a parte central da Costa Rica. Então, eu falei um pouquinho de Pacífico aqui embaixo, já já a gente chega aqui em cima. Falei de Caribe aqui, em Porto Limón, Porto Viejo, Tortuguero. E agora, seguindo aqui para a parte central da Costa Rica, a gente tem o Rio Paquari. E aqui o Rio Paquari... Nossa, sumiu de novo. Desculpa, gente. Aqui. Aqui o Rio Paquari. Esse destino, ele é um pouquinho mais difícil de chegar, mas eu gosto de falar dele porque é importante. É um esporte de rafting, esporte de aventura bem forte. Então, é um destino bem segmentado. Então, se o cliente está te pedindo praia na Costa Rica, uma coisa mais tranquila, provavelmente ele não vai querer fazer uma viagem de aventura tão forte. Mas é importante vocês saberem. Então, aqui o Rio Paquari, ele está cerca de 4 horas e meia, 5 horas de São José, de carro. Aqui não dá para chegar de avião. Tinha uma única pista regulamentada para aeroporto, mas infelizmente essa pista perdeu a regulamentação, então não tem como. Então você chega aqui 5 horas de carro até um pier no próprio Rio Paquari, e daqui o cliente tem 2 opções. Ou ele segue junto com as malas de carro até o hotel, ou ele pode descer de rafting e chegar no hotel fazendo rafting. Então ele já entra na vibe do hotel. Então aqui é bem segmentada, é específico para quem gosta desse tipo de atividade. E, inclusive, as hospedagens dessa região trabalham com um mínimo de 8 anos de idade, mas 8 anos de idade bem aventureiro, para poder fazer essa prática, porque o nível do rafting aqui é de 4 a 5, então é um nível mais avançado, para quem tem costume. E aí aqui tem boia cross, tem tree climbing, tem trekking de grande dificuldade, porque o trekking é feito principalmente nas margens do Rio Paquari, então é um rio bem caudaloso, tem muitas rochas, então é um destino bem de aventura. O cliente quer sair daqui, ele quer combinar com Puerto Viejo. Ele vai precisar voltar para São José
e pegar o transfer até lá, ou o voozinho, porque não tem como conectar a partir daqui até lá, tá? Então, é um destino um pouco mais isolado. Parece que dá para ir, mas não dá. Já fiz bastante pesquisa, falei com o nosso DMC local, e a conexão com outros destinos é um pouco mais difícil. Então, o ideal é voltar para São José e, a partir daqui, seguir um outro destino. Então, o cliente pode sair daqui, voltar para São José, ir para Tortuguero, descer para Porto Limão, pegar o voozinho, retorna para São José, ou vai para La Fortuna, por exemplo. Então, para fazer essas combinações aí de destinos, tá? O que mais? A gente pode falar, então, de praia agora, né? Então, eu falei um pouquinho da Praia do Caribe, que é Porto Viejo. Então, vocês podem lembrar, aqui, de voltar para o mapa aqui que a gente tem. A gente pode lembrar, de novo, os atrativos mais concentrados no Pacífico, montanha, e Caribe é uma região menor e também é onde tem a menor quantidade de atrativos. Falando das praias agora, então eu falei para vocês de Porto Viejo e a gente vai agora para as praias de Guanacaste e Punta Arenas, que fica no lado do Pacífico aqui. Então, toda essa partezinha aqui desse lado, em azul, toda essa região aqui, até esse ponto, é a província de Guanacaste, onde guarda as melhores praias da Costa Rica. Então, o que nós temos aqui? Nós temos a Península de Papagaio, que é uma região bem, assim, bem visitada pelos americanos, é onde fica o Four Seasons, o Andaz. É uma região que, assim, a não ser que o cliente peça, a gente prefere evitar um pouquinho, porque é uma área mais pronta para o público americano, já não tem tanto a cara da Costa Rica. Porém, descendo aqui, a gente vai ter outras praias tão bonitas quanto. A gente tem a Praia de Tamarindo, que tem até um aeroporto próprio, então para quem quiser fazer São José direto, também dá para fazer, e outros locais também da Costa Rica. E aqui também é um spot de surf, um pouco mais tranquilo, que por conta dessa quebrada aqui, esse destino acaba sendo para surf, mas um surf um pouco mais, não precisa ser um nível super expert. Depois descendo, a gente tem as praias de Nossara, tem Playa Guiones, e aqui um ótimo spot de surf também. E aqui, quando eu falo surf, não é só para o cliente que surfa e nada mais. É um local que ele está preparado também para receber a família do surfista. Então, aqui, vocês vão ter o suporte de um hotel que tem aulas de surf, sim, mas também tem um kids club, tem vários bares e restaurantes por toda a costa da praia. Então, tanto o surfista quanto a família consegue aproveitar, tá? Nós temos mais abaixo a Praia de Sâmara, especial para famílias também. Uma praia super tranquila, não tem correnteza, é como se fosse uma piscina mar aberta. Ponta Islita também, para famílias. E aqui descendo a gente tem, já na província de Punta Arenas, a Praia de Santa Teresa, acho que é a praia mais conhecida da Costa Rica, que a gente sempre vê divulgação, a gente vê muita carinha do Nantipa, né? Então é o nosso preferido aqui também. Mas tem outras opções de hospedagens também aqui na região. Mas, definitivamente, em termos de qualidade e localização, o Nantipa, ele está super bem localizado. Além daqui, eu falei para vocês também, né? Aqui no Pacífico tem o Vita e também tem Quepos, em Manuel Antônio, com praias, e mais abaixo, como a gente já falou, a Baía de Drake Bay. Por que eu não estou falando de Puerto Jiménez? Porque aqui é um local muito difícil de acesso e precisa ser realmente para quem quer vir para essa região. É uma região bem isolada, não tem tantos atrativos, e o que geralmente leva as pessoas a ficar nesse lado é por conta da Praia de Pavones, que é um esporte de surf bem conhecido de quem já tem a prática no esporte, tá? E aqui, em questão de wellness, Costa Rica, ele já é um destino de wellness por si só. Então, uma curiosidade, né? Santa Teresa, essa região da península ali de Punta Arenas, Santa Teresa, é uma região que é conhecida como uma das Blue Zones. E hoje, no mundo, existe 5 Blue Zones. E nesses locais é onde as pessoas elas vivem mais e com uma maior qualidade de vida. Em relação à cultura, não em relação à cultura, mas em relação ao modo de vida, à alimentação e outras práticas, né, sustentáveis que fomentam esse bem-estar e as pessoas viverem mais e com qualidade. Vamos combinar que hoje isso é um diferencial, viver mais e com qualidade, né? A gente vive correndo. E também a Costa Rica
ela tem aquele conceito do pura vida, que é realmente você viver, você experimentar de uma forma completa e tranquila. Então, aqui quando a gente fala da Costa Rica, para o cliente viajar para Costa Rica, é pensando nesse sentido, não é um destino que você vai fazer uma travessia de vários estados ou de vários lugares correndo, mas sim é para você aproveitar e relaxar, ter esses momentos de pausa também durante a descoberta, né, de vários atrativos. Então, aqui o Wellness, a gente tem alguns outros destinos, esses mesmos destinos que eu já falei para vocês, as hospedagens já estão alinhadas com isso, sempre oferece massagem, sempre oferece um serviço de mindfulness, ou de banho de floresta, ou yoga, ou seja, incluso na diária, ou à parte, ou o próprio destino oferece. A gente tem um exemplo aqui no mapa, que é seguir aqui para cima, um pouquinho mais para cima, aqui já na região de montanhas, né? A gente tem aqui próximo Pérez Zeledon, deixa eu puxar aqui certinho para vocês, aqui. Pérez Zeledon, onde tem um hotel maravilhoso que chama Hacienda Altagracia, e é um hotel que ele tem tudo para a pessoa aproveitar da melhor maneira o destino, mas também ter os seus momentos de relaxamento. Então, tem circuito de banhos termais, circuito de banhos vários, desde o rio, ou as piscinas, né, térmicas do próprio hotel, sauna, massagem, várias opções também de atividades ali ao redor do hotel, que é uma região cafeeira também, que tem produção de cacau e outros insumos, mas sempre voltando para esse bem-estar, então nunca é aquela atividade de 5, 6 horas caminhando na floresta, suando e tudo, mas sim uma atividade de relaxamento, uma atividade que vai te trazer o conhecimento da região, do que você está visitando, mas depois você volta para um hotel maravilhoso, com tudo. Damares, vocês já venderam bastante esse hotel para a família, assim? A Elo teve alguns clientes. E gostaram, mas ainda não. Encontro o dono em feiras, né? E fiquei encantada com esse hotel, mas a gente nunca, acho que ofereceu ou tentou vender. Olha, eu soube que é muito bacana. Legal, legal. Não, bom saber. A gente teve o feedback de algumas agências que foram na terça, né, que tiveram clientes lá e voltaram encantados. Encantados, tá? Tem bastante atividade para fazer. Tem, é um hotel all inclusive, né? Então ele, na verdade, o hotel é o destino, né? Digamos assim, porque ele está bem envolvido ali na comunidade, em fomentar várias atividades e por conta disso tudo está incluído dentro da tarifa. Então a pessoa tem uma experiência assim, completa. E a parte das massagens e a parte dos tratamentos está incluído na tarifa, isso é um diferencial. Então, o cliente já chega no aeroporto de São José, embarca num avião pequenininho, que é só do hotel, leva os hóspedes do hotel, chega lá, e aí ele vai ter um concierge dedicado para poder colocar quais atividades que ele quer, baseado no perfil do público, se é casal com criança, se é aniversário de casamento, enfim, eles conseguem fazer tudo desenhadinho, né? Então é um lugar legal, tanto para ir para Costa Rica, para ir pelo hotel, mas também colocar como um refúgio de descanso depois de visitar vários destinos dentro do país. Tá bom, ótimo. E aqui mais acima, pensando nesse Forest Death e algo mais tranquilo, um destino de pausa, a gente tem Monte Verde. Então, Monte Verde é onde fica, principalmente, as pontes suspensas e onde fica a floresta nublada, né? Então, o que seria essa floresta nublada? A gente pode pensar um pouco na nossa Amazônia, que é uma floresta tropical extremamente úmida e exatamente cheias de rios, não tem cachoeira no caso, mas tem algumas quedas pequenas, mas aqui já é um pouco diferente, porque como tem uma altitude envolvida, não muito grande, mas tem uma altitude envolvida, existe diversas cachoeiras e diversos spots também de banhos que o cliente pode aproveitar e principalmente é um destino de pausa, né? Então, quando o cliente vai para um hotel, ele vai para um hotel de floresta, um hotel mais tranquilo, para ficar pelo menos 2, 3 noites aqui, fazendo as atividades que também tem atividade de trekking e tudo mais, mas, na verdade, a proposta do destino é ter realmente esse descanso, né? Tanto que a gente pode fazer
Aí, vindo um pouco mais para cima ainda, a gente pode fazer La Fortuna, né, com o vulcão Arenal, que é um lugar extremamente conhecido pelas termas, por conta do calor vulcânico, e também por conta de diversos circuitos de trekking que tem aqui, né? Então, tem diversos circuitos de trekking de diversas dificuldades, o cliente chega depois no final do dia, toma um banho nas águas termais do hotel, ou ali na região mesmo, tem vários tours que terminam em águas termais, e tem também diversas cachoeiras. Depois de fazer a estadia aqui, que seria umas 3 noites, por exemplo, a gente já vai para Monte Verde, e aqui é só de carro, tá? Cerca de 2h30 de carro daqui, circundando essa reserva biológica aqui do Bosque Nublioso, que é uma região protegida, então não tem nenhum tipo de construção aqui. E aí, chegando aqui, ele fica pelo menos umas 2 noites para fazer as pontes suspensas, ter a experiência na floresta, aproveitar o hotel também, e em seguida ele pode ir para Nossara, ou ir para Santa Teresa, e aí seriam umas 2h30 de carro até aqui, para poder aproveitar as praias. Então dá para fazer esse roteirinho também, São José, La Fortuna, Monte Verde e as praias aqui de Guanacaste. Também dá para fazer, e Ponta Arenas, dá para fazer São José, La Fortuna, ou o cliente chega aqui de avião, desce para Monte Verde direto, ele não vai fazer as praias, pensa que ele não vai fazer as praias do Pacífico. Então, São José, La Fortuna, vai para Monte Verde, fica as 2, 3 noites aproveitando e fazendo a experiência de floresta, volta, fica em Arenal, pelo menos 3 noites para fazer as trilhas, aproveitar as águas termais e o hotel, e daqui ele pode ir direto, por exemplo, para Tortuguero, ficar pelo menos 2 noites no vilarejo, e aí ele ainda desce, vai para Porto Limão e faz Porto Viejo, e daqui ele volta para São José. Então, também dá para montar assim um roteirinho. Voltando. Beleza, então de experiências, tem mais alguma que vocês querem que eu fale? Acho que eu falei tudo, praticamente. Tem mais coisa ainda para fazer, né? Mas a gente dá um overview aqui dos principais. E aí que eu estava falando para vocês do surf na Costa Rica. Então, a Costa Rica é um esporte de surf extremamente conhecido, e tem as suas variáveis, né? Então, a gente tem a temporada nas praias do Pacífico de abril a outubro, então é justamente concomitante à temporada de chuvas, é onde tem as melhores ondas, e sendo que de maio a agosto é onde tem a melhor consistência de ondas, onde formam os tubos, onde todos os dias, se o cliente for, ele consegue pegar onda de diferentes dificuldades. E aqui as ondas vão de 2 metros a 4 metros na região do Pacífico. Então, é um cliente que está surfando no intermediário, avançado, ele vai conseguir aproveitar bastante. E a gente tem algumas acomodações também que tem as aulas incluídas, tanto para quem está iniciando, quanto para quem também já é experiente no esporte. E aqui as principais praias do Pacífico para surf é Nossara, Tamarindo, Pavones, Santa Teresa, Uvita e Drake Bay em Ossa, né? E também tem a temporada de surf no Caribe, que é de dezembro e fevereiro, junho e julho. Então, vamos voltar aqui para o mapa rapidinho. Então, as melhores praias do surf no Pacífico, elas estão destacadas aqui, né, por esse símbolozinho, aqui principalmente Tamarindo, Nossara, aí Nossara é o point de surf, Santa Teresa, Uvita, e aqui Pavones, que eu havia falado para vocês, que é um pouco mais abaixo, já um nível mais de dificuldade alta para fazer o surf. E aqui é principalmente de maio a agosto, para ter as melhores ondas, mas vai de abril a outubro a temporada inteira, tá? Vai muito do perfil do cliente. O cliente sempre, quando ele surfa, ele já vai chegar pedindo um determinado destino. E aqui tem surf também, mas é mais segmentado, então dezembro e fevereiro, tem uma quebra de janeiro no meio. E aqui as ondas são muito altas, são de 6 metros para cima, então realmente para quem tem experiência com o esporte, com a prancha, não é para iniciante. Ai, peraí, aqui, permitir. Não é para iniciante, então aqui precisa oferecer realmente para quem tem expertise no esporte. E também de junho a julho, está muito forte aqui o oceano, então evitar para quem não surfa e focar só para esse cliente mesmo durante essa época. E um diferencial, né? Então aqui, principalmente na província de Guanacaste,
com Tamarindo e Nossara, os hotéis têm aulas para iniciantes também e para aperfeiçoamento no esporte. E aqui também em Santa Teresa também tem essa possibilidade de ter aula. Então aqui eu separei para vocês quais os principais hotéis que têm aulas, tanto para iniciante quanto para experts, pensando justamente na experiência não só do surfista, mas também da família, né? Às vezes o filho já tem uma prática junto com o pai, quer fazer umas aulinhas, enquanto o pai está lá pegando as ondas maiores, eles fazem a prática onde tem a onda branca, que eles chamam, né? Que é o mar branco, que é quando a onda já quebra, então dá só umas ondulações para ele fazer a prática e ficar mais expert na prancha. Então, aqui também separei para vocês, então, de maio a agosto, o melhor para quem é experiente, e aqui também, mas para iniciantes, quando seria a melhor época? O cliente está indo de dezembro a março, justo na alta temporada, mas ele está indo de dezembro a março por um outro objetivo de viagem, quer curtir a praia, mas quer fazer uma aula. Aqui é o ideal para ele, porque não tem grandes ondas, tá? Só ondulação mesmo do mar. E aí, aqui, vamos seguir. Aqui, então, a gente vai mostrar, vai visualizar um pouquinho de tudo que eu falei para vocês. E aí, se vocês tiverem dúvida, alguma coisa, vocês podem também me chamar, tá? Então, aqui separei aqui no Pacífico os principais points do que a gente conversou. Tá? Aqui é Nossara, né, onde oferece as aulas de surf, mas também tem uma região muito boa para mountain bike, então, às vezes, um cliente tem também esse perfil mais aventureiro, mas quer pegar praia, também tem essa possibilidade de atividade. Dá também para fazer o snorkeling, a cavalgada, e aqui a gente super recomenda o The Gilded Iguana, que é uma hospedagem super clean, assim, com essa carinha super minimalista, a cara da Costa Rica, e é um hotel que é preparado para famílias de surfistas, mas também não surfistas. Tem um kids club maravilhoso, tem tarifas especiais para criança, e é um hotel que tem uma super infraestrutura. Além, né, de estar pertinho da praia, ele também tem piscina, tem serviços de spa, restaurante próprio, enfim, tem tudo para acomodar super bem os clientes. Tem também Santa Teresa. E Santa Teresa é o queridinho, né, de todo mundo, é onde é mais conhecida, tem diversos bares, vários restaurantes, é uma região bem boêmia, né, da Costa Rica. Aqui um pouquinho da praia do Nantipa, essa foto é do Nantipa, né, então tem um pouco de rocha aqui, mas é uma praia super tranquila aqui, o cliente já consegue aproveitar bem a praia. De novo a acomodação. As acomodações do Nantipa são sempre em vilinhas, então tem essa piscina privativa na acomodação, a varanda super gostosa. Aqui em Manuel Antônio, em Quepos, então aqui é onde eu falei que os hotéis eles não ficam na praia diretamente, eles ficam mais na encosta, mas tem essa praia também para super aproveitar, é uma praia bem tranquila, então dá para aproveitar o Parque Nacional de manhã, à tarde pegar um pouquinho de praia. Um pouquinho das acomodações e da vista do quarto. Arenas Del Mar. O Vita é um destino, de novo, um ótimo spot para poder avistar baleias, fazer mergulho com arraia-manta, tubarões, porém as acomodações são mais voltadas para casais. Então aqui a gente separou uma opção que é a Curá Boutique Hotel, que é um hotel focado em casais. Também super clean. E muitas acomodações têm piscina privativa também para essa vista do Mar do Pacífico. E região central, então, do país, com São José, Arenal, Pérez Celedon, que eu falei da Santa Altagraça, Monte Verde e o Rio Paquari. Só que em La Fortuna fica o vulcão Arenal, né, que é o maior vulcão da Costa Rica. Tem outros vulcões também, até comentei em outros treinamentos. Tem o vulcão Poás, mas é um vulcão um pouco menor, e ele também está bem popular, porque fica perto de São José, por isso que a gente não divulga tanto ele. E aqui também dá para fazer várias trilhas de diversas dificuldades, tem bastante rocha, tem muitas cachoeiras também para observação e para banho também. Então, como a Costa Rica está super comprometida com a sustentabilidade, e eles são praticamente no país todo carbon neutral, eles também focam em atividades que tenham baixa pegada ecológica. Então, eles não abrem uma nova trilha para poder ter mais clientes, eles vão utilizar a mesma trilha, com essas adaptações quando for possível,
para que não tenha outras áreas também degradadas pela atividade humana. Então, muitas cachoeiras ou são para observação ou são para banho também. E as termas, né? Aqui é uma foto do Termas de Tabaco, que é um super conhecido, né, por conta das termas. Mas a gente super recomenda o Nayara Gardens, que é uma acomodação que atende muito bem casais, famílias com crianças menores também, um hotel super bem preparado, as acomodações são super exclusivas, sempre com jacuzzi. E aqui a gente sabe que, além desse Nayara, tem outros dois, né? O Nayara Tented Camp e o Nayara Springs. O Springs é especificamente para casal, e o Tented Camp também é para famílias, mas tem uma tarifa um pouco mais alta, principalmente para crianças a partir de 8 anos, por conta da altura onde estão as acomodações. Então, pensando em englobar assim, diversos públicos de hospedagem, o Nayara Garden seria uma primeira opção, inclusive por conta da tarifa, né? Então, a tarifa tem, a partir de $450 a acomodação para 2 pessoas, e o Tented Camp já seria mais de $1.000 a diária. Aí aqui um pouquinho de Monte Verde, com as pontes suspensas, então, de novo, pensando na baixa pegada ecológica. Essas pontes foram justamente para que o cliente, elas foram construídas, né, para que justamente o cliente tivesse a possibilidade de ficar pertinho da copa das árvores, ter uma maior chance de avistamento de fauna e ficar nesse ambiente de floresta nebulosa, né, por conta da névoa, da umidade desse lugar. E aqui é a Casa do Quetzal. Esse quetzal, ele é um pássaro que ele é uma ave símbolo, na verdade, da Guatemala, e por conta da degradação e a destruição do seu habitat natural, ele foi migrando cada vez mais para o sul, na América Central, até que ele chegou em Monte Verde, na Costa Rica. Então, Monte Verde é um dos lugares que tem a maior quantidade de quetzais e foi, digamos assim, responsável, né, pela toda a sua conservação, conservar a espécie também. Também é um lugar de esporte de aventura, na tirolesa e canopy, observação de aves e também tratamento de fauna, mais fauna. É que a gente separou sendo a Monte Verde, é um hotel que está super incrustado na floresta, né, e ele foi reformado recentemente, então todas as acomodações são super clean, assim, sempre em madeira, não tem televisão nos quartos, para que o cliente tenha realmente essa vivência mais tranquila, em conexão com o som da natureza que ele está em volta. Aqui um pouquinho do Rio Paquari, e aqui é um destino de aventura, como eu havia mencionado. Tem arvorismo de grande dificuldade, tem tree climbing, tem trekking, enfim, várias atividades, tem boia cross, e aqui um pouquinho do lodge, já um lodge mais rústico, né, mas que é realmente voltado para esse público. E aqui, Pérez Zeledon, o Hacienda Altagracia, é toda essa parte, toda essa propriedade aqui é o hotel, e nas serras tem diversas atividades, então visita a plantação de cacau, visita a plantação de café, cooking class com a comunidade local, visita ao centro educacional das crianças que tem no povoado, tem os circuitos de floresta, de forest bath, tem o circuito das águas também, com banho de rio, banho em termas, tem avistamento de fauna também, tem cavalgada, para quem gosta, tem também, e é super, as acomodações são maravilhosas, super clean, uma vista maravilhosa também para as montanhas. E finalizando aqui no Caribe, a gente destacou Porto Viejo, né? E aqui, por isso que eu falei da Península de Maraú, né? Porque ele tem essas piscinas, e tem um pouco de coral também, né? Mas é um mar super tranquilo, exceto nos meses que eu já comentei sobre o surf. E o hotel fica bem aqui, que é o Águas Claras, super pertinho da areia. E aqui você já vê que ele já muda completamente dos outros hotéis do lado Pacífico, né? Tem essa carinha mais caribenha, essas casinhas brancas, lembra um pouquinho as casas coloniais. E Tortugueiro, aqui é a praia super bem conservada, as tartaruguinhas, o rio, e aqui tem uma área de manguezal super bem preservada também. O Tortuga Lodge. É uma hospedagem mais simples, né? Cliente que procura luxo, tentar focar no Pacífico. Caribe ajuda também no budget, tá? E aqui quem vai para onde vai, né? Eu coloquei, então, os perfis de público de acordo com o destino, na verdade, né?
a gente consegue vender a Costa Rica inteira para várias pessoas. Então, a gente tem Paquari Tortugueiro para quem quer mais aventura, que tem um perfil mais de pesquisador de fauna, tem que ter um interesse em tartarugas, né? Senão perde o sentido também de ir para Tortugueiro, e Paquari por conta do viés de turismo de aventura. Guanacaste e Papagaio é onde se concentram, né, principalmente Guanacaste, as praias que eu mencionei para vocês, e Papagaio a pedido, né, para viajantes super ultra luxo, quer ficar num Four Seasons, num W, no Andaz, aí realmente vai ser a Península de Papagaio. Porto Viejo é um pouco mais versátil, né, tem uma questão do perfil caribenho, né, dos moradores, é um ambiente mais descontraído, a praia também é super mais tranquila para famílias. Arenal e Monte Verde, eu falo que é para todos, porque são lugares que você tem que ir, são mandatórios mesmo da Costa Rica, e tem perfil de atividade para todos, tanto trekking de alta dificuldade, para quem quer ficar só nas termas, para quem quer ficar só no hotel, para quem quer fazer uma trilha tranquila, enfim. Pérez Zeledon, o destino é o hotel, né, então, para um cliente super de luxo, quer ter experiências privativas, é um destino mais exclusivo. E aqui as combinações são ideias, né, de roteiros que vocês podem montar para os seus clientes. Eu coloquei um mínimo de noites, então, para cada destino. Então, combinando praias e montanhas com Porto Viejo, Tortugueiro, Arenal e Monte Verde, aqui só pegando o Caribe. Também a opção com as províncias de Guanacaste e Punta Arenas, então Arenal, Monte Verde e as praias do Pacífico. Damares, Santa Teresa entra onde aqui? Santa Teresa entra aqui, ó. Em Punta Arenas. Isso. Tá. Porque aqui, eu vou voltar lá no mapa para te mostrar. Ele fica bem aqui na pontinha, ó. Tá. Guanacaste aqui é Papagaio, né? Então, Guanacaste tá para cá, aí quando chega aqui, ele corta. Tá. Tem e a Costa Rica é muito preocupado com sustentabilidade, né? Eles são muito fortes, né? Super, super. Até queria voltar no mapa aqui para te mostrar certinho, que aqui acho que fica bem claro. Ó, aqui, ó. Tá. Então, deixa eu dar um zoom aqui para você ver. Então, aqui, ó, essa província de Punta Arenas, ela é uma das maiores, né? Então, ela pega desde a pontinha aqui do sul, passa por toda essa parte, e depois ela retorna aqui. Então, essa pontinha aqui não é Guanacaste, né? Guanacaste seria, então, Nossara, Sâmara, Puntesita, Tamarindo, e aqui embaixo já seria Santa Teresa. Bem aqui na pontinha. Agora, também dá para fazer uma combinação aqui, não sei se eu estou errada, porque de Panamá, né? Da cidade do Panamá com só essa parte aqui de Santa Teresa, né? Sim, aqui de Libéria tem voos para a cidade do Panamá, de São José também tem voos para a cidade do Panamá. E tem alguns eu não posso te afirmar isso com certeza, porque é mais volátil, né, a questão dos voos, mas, se eu não me engano, de La Fortuna também tem voos para a cidade do Panamá. Então, tem alguns voos, alguns aeroportos domésticos menores que também tem voos que conectam para o Panamá, mas os principais e que é certeza que tem é Libéria e São José. Tá? Tem voo. Então, dá para combinar, sim, com a cidade do Panamá. Dá para terminar aqui a viagem e seguir para o Panamá tranquilamente, fazer Bocas del Toro lá. E aqui, então, a gente já falou dos perfis, então as combinações. Aqui eu fiz só as combinações internas, né, mas dá sim para fazer. Inclusive, tem alguns clientes que fazem, que dá para combinar Costa Rica com Guatemala, porque tem voos da Copa, né, então dá para fazer também, desde São José, com Belize, dá para combinar, então, com Panamá, com Nicarágua, dá para fazer com outros países também. E aqui também eu coloquei uma opção com outras praias, então já dá para dar uma ideia para vocês como que eu combino, com o que eu combino, com quantos dias, né? Mas aqui não é uma regra, é mais um overview para ajudar vocês a montarem o roteiro. Lembrando que sempre precisa considerar uma noite pré e pós-tour em São José, enfim, por conta do horário dos voos. E o mínimo de 3 noites, né, por destino, para poder aproveitar bem o destino. O dia da chegada, a gente sabe que é corrido, é check-out de um lugar, check-in no outro, transporte, chegou. Já é meio que perdido. Então, deixa pelo menos 3 noites para poder aproveitar. Tem menos tempo? Então, põe 2 noites, mas nunca uma noite num lugar, porque os deslocamentos são consideráveis e o aproveitamento do destino fica impactado, né? E aqui nossos contatos comerciais, a Gabi não está com a gente hoje, ela está de férias, mas a Elosita está aqui, maravilhosa. E nesse QR Code aqui, inclusive, vocês conseguem ter acesso ao nosso app, onde a gente carrega as promoções. A gente está com uma promoção, inclusive, ativa com o Lanchipa, em Santa Teresa. Vocês podem dar uma olhadinha nessa e outras promoções também. E é isso.